Qual a importância da oração para um pregador e para um obreiro? Rapaz, você pegou pesado agora. Por quê? A oração para o cristão é como o exercício é para o atleta. A oração é uma parte fundamental da vida cristã, assim como a leitura da Bíblia. Por exemplo, a Bíblia é um monólogo. Eu li aqui. E o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a sua face, se converter dos seus maus caminhos. Não quero não. Não tem isso. Aqui não tem como se tirar uma vírgula, como você acrescentar uma palavra, como você... Aqui é um monólogo. Deus falou, ponto final. Coma pouco que coma muito. É a Bíblia. Agora, a oração é diálogo. Qual é a importância da oração? A oração me faz conectar as coisas espirituais. A oração me faz conhecer a vontade de Deus também, os conselhos de Deus. A oração, ela traz direcionamento. A oração produz livramento. O problema é que a gente usa muito a oração como troca, como uma moeda de troca. Para dizer assim, Deus, vai lá. Como se a gente tivesse o controle remoto para mandar em Deus. Como se Deus fosse nosso empregado. E Deus não é nosso empregado. Nós somos barro. Ele é o oleiro. Ele é o Senhor. Nós somos servos. Ele manda e a gente obedece. Ok? Porque a oração, ela é o fôlego da igreja. Eu sempre considero isso, que o papai dizia assim, meu velho e saudoso pai, irmão Geraldo Tomás do Nascimento, dizia sempre assim, a oração, eu a comparo ao órgão do corpo humano como o pulmão. Você pode tirar um rim, você pode viver sem um dedinho, mas sem o pulmão você não vive não, filho. É verdade. Então, assim como Cristo é o cabeça da igreja, ordena todas as coisas e comanda todas as coisas, movimenta todas as coisas, a oração é como um pulmão para a igreja, nesse corpo que é a igreja. Não dá para viver sem oração, não dá para viver sem respirar. É verdade. Não tem como, o cara diz que é crente, não tenho tempo para oração. Para de dar desculpa, irmão. Você que não gosta de orar. Aí tem uns que são mais abusados, mais malucos, falam assim, não, porque Deus me revelou na madrugada. Como? Você não gosta nem de orar? Todo mundo dormindo? Todo mundo dormindo, babando. Aí tá lá, existe um rio, Senhor. Aí o cara vem dizer que, não, que eu estava orando, aí Deus falou comigo. Eu falei, rapaz, eu até acredito que se você orar, Deus vai falar com você. Com certeza. Eu creio piamente, Daniel. Mas eu acredito também que a oração, ela faz com que o crente seja fortalecido, que é uma arma de guerra. O nosso problema é que as pessoas usam a oração de uma forma muito esdrúxula, como se ele pudesse convencer Deus a fazer o que ele quer, e não é mérito. O homem não tem mérito nenhum, tudo é pela graça. Verdade. E é essa graça que me constrange. O que eu era? Eu era inimigo de Deus. Deus me fez amigo. O que eu era? Eu era um pecador, e sou pecador até hoje. Agora, porém, lavado e remido pelo sangue. Agora eu sou chamado de filho de Deus, sou chamado de propriedade exclusiva do Senhor. Só que as pessoas preferem usar a oração, por exemplo, para apenas se beneficiar. A gente vê gente falando assim, faça igual Jó, ore pelos seus amigos, porque quando você orar pelos seus amigos, Deus vai mudar teu cativeiro. Não, a oração, uma oração, ela tem o poder de entrar onde ninguém entra. Por exemplo, você seria capaz de orar por uma causa até que a resposta batesse na sua porta? E não cessar de orar? Atos 12, verso 5. A igreja orava continuamente por Pedro, enquanto ele estava guardado na prisão. Olha o que Lucas vai escrever. Quem está preso, que ali é Pedro, está guardado por Deus. Até então, Daniel, Pedro pregava para a igreja. Pedro tinha que implantar a igreja. Pedro tinha que cuidar das igrejas. Tinha que cuidar dos membros, pregar na doutrina, orar com a galera, porque ele era presbítero também. E aí, o único momento que ele tem de folga é quando está na prisão. Por isso que o Lucas vai escrever, Pedro, pois, era guardado na prisão. Ou seja, aquilo que para alguns é ruim, aquilo que para alguns é mal, ou é o diabo tentando atrapalhar meu ministério, era Deus guardando Pedro. Porque o cara está preso, Tiago foi morto, e ele dorme. Como é que você... nós dois vamos presos. Verdade. O camarada que mandou prender a gente me mata, e você, em vez de ficar preocupado com insônia, vai dormir, pá. Paulo já cumpriu o propósito dele, é lógico, Paulo tem o seu valor, mas, gente, a vida continua. É noite é feita para dormir, vamos dormir. O anjo vai lá, ô Pedro, e ele vai lá
para a casa onde estavam orando por ele. E enquanto Deus não lhe deu resposta, eles não pararam de orar. Se a causa vale a pena, disse Paulo, por esta causa me ponho de joelho. Então, ponha-se diante do Senhor. Se é de joelho, se é deitado, se é em pé, se é andando, se é dirigindo, se é cozinhando, se é lavando roupa, se é arrumando a casa, ponha-se diante do Senhor. Pois a oração é diálogo. Palavra, monólogo. Oração, diálogo. O senhor falou sabiamente aí que oração é diálogo, né? Diálogo é que nós estamos fazendo aqui, né? Isso. Eu falo, o senhor escuta. O senhor fala, eu escuto. Agora, como é que a gente faz? Como é que a gente sabe que a gente está escutando Deus? Né? Isso gera uma dúvida, né? As pessoas às vezes ouvem as vozes das suas próprias emoções, seu psicológico. Como é que ela sabe diferenciar a voz de Deus de outras vozes? As pessoas acham que a voz de Deus é igual a voz do Darth Vader. Lembra? E a voz de Deus, ela... Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, quando Elias está na caverna, a voz foi mansa e suave para ele. O que fazes aí, Elias? Teve um vento que quebrava a pedra. Que vento? Teve terremoto, teve fogo. E Deus não estava nenhum dos três. Até que veio a voz mansa e suave. Olha o que o escritor está dizendo. Veio uma voz mansa e suave que diz: o que fazes aí, Elias? Aí Elias se envolve na capa e diz: tenho sido em extremo zeloso pela palavra do Senhor. Por exemplo, acho que é 2 Samuel, capítulo de número 5, fala sobre a história de Davi, quando ele é consagrado, mais uma vez rei, agora diante de todo Israel. Eles vão dizer que eles são ossos dos seus ossos, carne da sua carne, e os filisteus se levantam contra Davi. Davi vai orar e Deus diz para ele: vai para a guerra, já te dei vitória. Aí de um ano depois, os mesmos filisteus no Vale do Refaim, e aí Davi vai orar. Davi é rei. Mas Davi sabe que a conexão que faz ele viver a sua vida firme é a oração. O cara é adorador, mas ele tem que orar. O cara é rei, mas ele não perde a prática da oração. E aí, Senhor, vou lá? Não, vamos fazer o seguinte: fica aí, olha para a copa das amoreiras, e quando elas começarem a balançar e você ouvir um ruído de uma tropa, aí sim você sai, porque eu já saí na sua frente para te dar a vitória. Aí você vê que o tropar, para quem já foi militar ou é militar, é o barulho da marcha. Ou seja, Deus envia a sua comitiva de guerra para dar vitória a Davi, mas Davi tem que fazer o que na oração? Manter-se atento. Porque quando Deus fala com a gente, Daniel, a gente precisa fazer pelo menos 3 coisas. Primeiro, dar crédito ao que Deus falou. Segundo, perseverar naquela palavra. Outra, a gente não precisa provar nada para ninguém, que é o mais difícil. Porque as pessoas ouvem algo da parte de Deus e acham que tem que provar para todo mundo que Deus falou com ela. É verdade. Você não precisa provar nada para ninguém, você só precisa aguardar pacientemente e fielmente a palavra que Deus falou para você. Deus tem muitas formas de falar. Deus fala através da natureza, Deus fala através dos seus sinais, Deus fala através dos anjos. O anjo se apresentou para Zacarias lá no templo, Lucas capítulo 1, a partir do verso de número 5. Aí no mesmo texto de Lucas 1, o Deus que se apresenta no templo através de um anjo, que é Gabriel ali, vai se apresentar dentro da casa de Maria. Salve a graciada, bendita és tu entre as mulheres. Vê que o Deus que se apresenta no templo é o mesmo Deus que se apresenta dentro da casa. Todo lugar é lugar para ele fazer a sua presença revelada. A gente que diz: não, porque Deus se revela muito no monte, Deus se revela na igreja. Mas Deus também é o Deus da tua casa. Deus é o Deus que te conhece na sua intimidade. Ah, mas minha casa é tão pobrezinha. É lá que ele te conhece, filho. É lá que ele te conhece, filha. É lá que ele vai se apresentar para você. E a oração, ela é isso. Ela faz você discernir quando é a voz de Deus. Porque tem muitas vozes que parecem a voz de Deus, mas que não são. Que confundem, né? Que confundem. Agora, só para a gente encerrar essa pergunta, mais uma curiosidade. Como que é viver uma vida de oração? A vida de oração é, por exemplo, eu orar de 3 em 3 horas. Chegar, separar um tempo para orar, ou eu posso estar fazendo algo e como a oração é um diálogo, eu posso estar fazendo algo e conversando com Deus durante a minha rotina do meu dia a dia? Perfeita a sua pergunta, porque as pessoas acham que orar é só quando você dobra o joelho. Essa é uma prática dos puritanos. Eu não vou lembrar agora aqui quem era especificamente que dá início a essa prática, mas muita gente chega na igreja, dobra o joelho e sabe nem por que faz. Né? Dobra o joelho. Amém. Às vezes dobra o joelho, mas não dobra o coração, né? Esse é o pior. É porque a Bíblia fala assim, quando você
Antes de você fazer, você deve entregar o que é o seu interior. E aí entra a complicação porque a gente, às vezes, é muito estereótipo. A gente falta pouco compromisso com Deus, com o nosso interior. É por isso que quando Samuel está na casa de Jessé Belemita, ele diz assim, não olha para sua aparência não, rapaz. Você vê por fora, eu vejo por dentro. Isso me preocupa, Daniel. Porque Deus conhece o nascedouro das nossas intenções. Eu posso te enrolar aqui com alguma coisa, te enganar, agora em Deus não. Deus não. Por mais bonito que eu fale, a gente é expert. Senhor, meu Deus, Senhor. Pai, aleluia. Carinha de... Até a Aria arrepiou agora. Aqui, ó. Aqui, Aria. Ele recebeu. Aí, carinha de... Você fez um monte de besteira. Irmão, qual é a oração mais legítima? É aquela que a gente chega em silêncio, com vergonha mesmo de falar diante do Todo-Poderoso. Tem hora que as nossas orações serão como lágrimas. E a prática da oração, Daniel, ela começa por um programático. Por exemplo, estabeleça um horário. De repente você não tenha tempo durante o dia por conta da agitação da vida, mas você pode acordar uma hora mais cedo para orar. Estabelecer um momento da sua madrugada, um momento do seu dia, da tarde. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. E ele foi foi acusado de cometer crime contra a Babilônia porque estava orando com a sua janela aberta. Ele nem se escondeu, né? Ele não se escondeu. Ele fazia a oração da tarde, né, das 3 horas, como todo judeu faz a oração do amanhecer, que é o Shema. Depois ele faz as orações do dia, né, da lavagem das mãos, quando vai beber água, tudo é uma oração. Ele tem as horas específicas de orar por Israel, né, virado para a Cidade Santa. Ele tem a oração da viração do dia, que é a hora crepuscular, às 18 horas, onde o dia vira para o judeu, ele não vira como brasileiro à meia-noite, como o europeu. O dia para o judeu vira às 18 horas. Então ele tem aquela oração daquele momento ali, e é um conjunto de regras. E se a pessoa não se aplicar, ela sempre vai dar desculpa. Você deve conhecer o momento que você pode se apresentar para Deus e fazer dessa prática um exercício contínuo, que vai ser muito bom para a sua alma e para o seu corpo, para a sua mente.